Boa tarde, prazer estar aqui. Sala bonita, gente, bastante gente. 6 horas da tarde, depois de um dia que começou bem cedo, nós combinamos de fazer um painel aqui o mais dinâmico possível para dar uma dose de ânimo aqui para a reta final. Então, temos 3 palestrantes muito interessantes aqui, começando pela Denise, formada pela USP em Economia, pós pela USP também, especialização na GV, fundadora da Tendências, uma renomada consultoria econômica, que também faz muito trabalho setorial sobre qualquer assunto, né, para empresas financeiras, para qualquer negócio. Né? Então, é uma casa que tem quase 30 anos, né? 27 anos. Então, assim, é um prazer ter. E também anja da Women Invest, né? Menos última, mas não menos importante. Também o Danilo. Danilo é formado pela USP também, está na Nômade hoje. Ele pode falar um pouquinho sobre a Nômade, se for o caso, mas também tem um currículo acadêmico excepcional, com especialização no Reino Unido, trabalhou também em várias empresas financeiras e não financeiras no Brasil e no exterior, e já passou por várias empresas e ainda teve tempo de escrever livros, né? Então, tem gente que consegue aproveitar melhor o tempo. E, finalmente, o Dalton. O Dalton trabalhou alguns anos em Hong Kong, acho que 5 anos pelo Bradesco, tem 15 anos de Bradesco hoje em dia. Antes disso, trabalhou em várias outras organizações, Crédit Lyonnais, Deutsche, e teve essa experiência na Ásia aqui, que a gente vai explorar um pouquinho para ele contar isso. Ele é um bom contador de história. Então, assim, um resumo, um currículo bem resumido, porque senão a gente ia ficar aqui muito tempo. Nós combinamos, então, um bate-bola mais rápido, questões mais curtas, para poder ser bem dinâmico. E então, combinamos também de falar sobre economia internacional. Tá? Mas eu percebi que alguns painéis anteriores também falaram sobre isso. Então, eu sugiro que a gente não seja muito detalhista, senão a gente vai estar falando sobre os mesmos assuntos. Mas sobre economia internacional, eu primeiro peço para o Danilo começar, dando seu call. Obrigado. Legal. Obrigado, Reinaldo. Enorme prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Junto com craques, né? A Denise, a Tendências, que a gente admira. Dalton também, um economista aí super renomado no mercado. E o Reinaldo, né, não se apresentou, mas também uma pessoa de grande destaque, né? Passou pelo Banco Central e muito conhecido no mercado também. Olha, assim, para a gente não ficar... Né, a gente estava falando bastante aqui para tentar fazer uma coisa um pouco diferente. É difícil, nesse momento, a gente não falar de juros e de inflação. A gente vai acabar falando de juros e de inflação. Não vai ter jeito, né? Mas eu acho que a gente devia começar tentando expandir um pouco os horizontes. Né? A Nômade tem essa mensagem da gente tentar olhar um pouco fora da caixa. E aí eu queria expandir os horizontes muito rapidamente para 2 dimensões para a gente esquentar os motores. Primeiro, olhar para a geografia. Né? Então, esse é o DNA da Nômade. O Brasil ele é grande, mas tem muita coisa fora do Brasil. E acho que o brasileiro tende a ter uma miopia de achar que tudo que está acontecendo aqui dentro é só culpa nossa ou virtude nossa. Né? E, por mais que os fatores domésticos sejam relevantes, estamos inserindo dentro do mundo. Né? Então, acho que nesse momento, mais do que nunca, né, quando a gente está olhando para juros, para inflação, para dólar, para as variáveis que mexem com os nossos investimentos, né, o tema desse evento, a gente não pode esquecer, né, que o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Europa, o que acontece na Ásia, é muito relevante para o nosso dia a dia aqui. Né? E a segunda né, ideia é olhar também para o tempo. Né? Eu acho que a gente fica muito preso no momento, né, pensando no ontem, pensando no amanhã, olhando o que acontece com a Bolsa hoje. Um dia é euforia, outro dia é pânico. Ontem foi muito ruim, hoje foi mais calmo. Eu acho que a gente tem que colocar as coisas em perspectiva histórica também. Isso não vai ajudar muito, porque a gente está, de fato, vivendo um momento muito singular. Né? Mas acho que é importante a gente entender, né, que a gente
nos últimos 20 anos, se a gente olhar para esse milênio, né, muita coisa extraordinária aconteceu. Não só de economia puramente, mas de geopolítica, né, de fenômenos ambientais. A gente tem um cenário hoje que, para pensar a economia, não adianta ficar olhando só, né, para a tela da Bloomberg, vendo os indicadores de ativos, né? A gente tem que olhar para um cenário mais amplo. Acho que eu paro por aqui para a gente tocar a bola. Denise, você quer falar um pouco sobre... Ele falou um pouco mais de economia americana, um pouco do cenário global, economia global, e se quiser já emendar com uma questão, essa alta forte do petróleo. O petróleo está no preço muito alto, o petróleo é um ativo que é absolutamente inflacionário, repasse inflacionário muito alto. Então, vamos falar um pouco sobre economia global e o impacto dessa alta do petróleo no curto prazo, qual o impacto que você imagina que possa acontecer, né, na economia. Alô? Alô? Primeiro, boa tarde para todas. É um prazer encontrá-las aqui, né? Foi uma delícia ao longo do dia conversar com vocês. É uma honra estar aqui com o chapéu do Women Invest, apesar do meu papel aí na Tendências. Eu acho que a gente tem um mundo daqui para frente. Aliás, a gente está num momento bem complicado, né? Como o Danilo falou, de muita incerteza, que eu acho que é sempre difícil de trabalhar com elas, né? E um mundo que vai ter que conviver com taxas de juros mais altas e provavelmente com um crescimento menor nos próximos anos, né? Então, tem uma desaceleração que a gente não sabe se vai ser forte ou fraca, acho que essa é a grande dúvida agora, né? O tamanho dela, mas que a gente vai ter que conviver com um mundo de juros mais altos e atividade mais baixa. E de nova configuração geopolítica, né? De novo, com blocos disputando hegemonia. Parecia que estava tudo muito calmo, o mundo globalizado, todo mundo se dá bem, e não é bem assim, né? E acho que um dos fenômenos que a gente tem visto agora, até por conta da guerra, né, do fenômeno pontual, que não é só pontual, é um aumento dos preços de petróleo que tende a afetar preços no mundo inteiro, né? Então, conviver com juros mais altos, tentando debelar a inflação, e inflação um pouco mais alta, é uma coisa que vai tornar o mundo para os países emergentes mais difíceis nos próximos anos do que ele foi nos últimos. Acho que esse é o grande desafio, né? A gente vai ter menos facilidade do ponto de vista de ambiente internacional do que a gente teve nos últimos anos. Legal. Denise, Dalton, pegando esse gancho do geopolítico que a Denise falou, quer dizer, desde acho que 2015, os Estados Unidos passou no legislativo um documento de distanciamento da economia chinesa, né? E de lá para cá, esse veio acontecendo e só reforçando. Teve sanção, teve guerra, teve problema de espionagem. Então, claramente, isso está acontecendo, como a Denise falou. Então, estamos separando em dois blocos. É um retrocesso da globalização. A globalização claramente foi desinflacionária, deflacionária nos últimos 20 e tantos anos, em especial. Agora o processo se reverte. Como é que você enxerga esse retrocesso, os impactos? Como é que vai ser esse período à frente? Na linha do que a Denise já antecipou um pouquinho. Ok. Primeiro, boa noite a todos, né, a todas, invertendo a todas, né, lá. Legrace, eu acho que a gente está no momento mais profícuo aí para um analista, né, para um economista, né. Primeiro conceito que o economista aprende lá no primeiro dia de aula, primeiro mês de aula, é ceteris paribus, né. Esse latim esquisito, né. Basicamente, tudo mais constante te permite concluir alguma coisa. Então, preço do tomate. Quebrou a safra de tomate, o que acontece com o preço do tomate? Tudo mais constante, sobe o preço do tomate, né? Hoje, a gente não pode fazer isso, né? Está tudo mudando, né? Está mudando lá a relação da Rússia com o resto do mundo, boa parte do suprimento de gás na Europa, né? A potência da Alemanha, que era basicamente uma alavancagem operacional, né? Se importava poucos bilhões de gás e exportava 200 bilhões de produtos industriais, né? E tem a China mudando
seja uma questão de nova hegemonia, disputa hegemônica, né? A gente não tem muita ideia, porque é um processo histórico, né? E eu tenho muito problema com a gente fazer um trading. Acabei de ouvir que a China vai estimular a economia. Tá? Não é isso apenas. Até acho que é relevante para o dia, para o mês, você ficar olhando a tua carteira, tudo mais. Mas a gente sabe uma coisa muito maior. Então, acho que basicamente eu poderia responder essa pergunta. Fácil essa, né? Pensei que você era meu amigo, Degracia. Você tem essa desglobalização que, ao que tudo indica, né, você tem vários processos. Eu acho que foi detonado pelo problema da Covid. A gente descobriu que não pode deixar na mão dos chineses, isso especialmente quando eu sou um americano ou um europeu, 95% do suprimento farmacêutico do mundo. Não pode. 2, parece que a gente não pode deixar na mão dos chineses ou dos taiwaneses produção de chip. Tá? E a gente não pode deixar na mão dos chineses muitas outras coisas das grandes cadeias de produção. E a gente vai ter que tirar de lá. Essa é a decisão dos europeus, essa é a decisão dos americanos. Né? Então, você está fazendo fábrica de chip no Colorado, você vai fazer fábrica de chip no Arizona, você vai trazer um monte de produção de televisão, que não é tão essencial assim para o México. Né? E isso está mudando, isso custa caro. Por que era feito na China? Porque era barato fazer na China. Por que era lá numa ilha do tamanho de Ilhabela, você faz 70% do chip do mundo, que é em Taiwan, né? Formosa, acho que em português. Né? Porque era barato e só eles tinham as malditas impressoras. Né? Você visita aquele negócio, é assim, incrivelmente complicado fazer chip. Né? Então, eu diria que a primeira conclusão que a gente pode ter alguma segurança é a seguinte: provavelmente isso custa caro. Custar caro significa que você vai pagar mais. Pagar mais significa que a inflação vai ser mais resiliente, vai ser mais resistente. Então, aquele tempo de inflação 0, 1, 2 não tem mais. Possivelmente a inflação é 2, ou 3, ou 4. Já tem um grande problema para a questão. E o juro? Tá? Inflação global, desculpa. Né? Inflação global não vai ser aquela boatude, aquela beleza, aquela passeio no parque foi os últimos 25 anos. Tá? Então, essa é a primeira conclusão. Que seja a segunda conclusão, que é juros mais altos. Então, a gente viveu juros praticamente próximos de zero durante 15 anos. Isso não vai acontecer. Juros hoje bateu 4,60 no 10 anos nos Estados Unidos. Juro está em 5,5. Quem viu o discurso do Jerome Powell semana passada, o presidente do Fed americano, meio que olhou, tem uma chance grande de ter mais, tem uma chance razoável, vamos chamar assim, de ter mais um aumento de juros, senão mais de um. Né? Aí fica aquela coisa, né? Imagine, a gente discutia no painel anterior, eu posso ter um rendimento em dólar de 6%, por que eu vou exigir muito menos do que 9 ou 10 em reais? Né? Jamais você vai ficar satisfeito com um rendimento de 6 ou 7 em reais, se você pode ter 6 em dólar. Né? Olha as amplificações só desse raminho da análise. Tá? E a segunda é o que o Niall Ferguson chama de a Guerra Fria, né? A nova Guerra Fria, tá? 2.0, né? Porque antes você tinha uma Guerra Fria, Rússia, Estados Unidos, União Soviética e Estados Unidos, né? E agora você tem uma Guerra Fria que não é bem aquela lá, mas você tem lá uma guerra de atrito, né? No War of Attrition dos dois. Né? Como vai dar isso? Ninguém sabe, tá? Provavelmente isso custa dinheiro. Você vai brigar mais, você vai ter restrição comercial, né, como está tendo, vai ter que fazer mais arma, que custa caro, a arma não é produtiva, você tem que deixar lá, a Europa parece que vai ter que se rearmar, o Japão vai ter que se rearmar, tudo é caro. Então, me parece que a gente já tem uma conclusão das duas perguntas que você fez, uma conclusão que é juro um pouco mais alto, acho que nada catastrófico, o juro dos Estados Unidos não vai precisar ir a 6, 7, 8 para sempre. Mas aquela ideia de que tempos ruins subir o juro, vinha uma recessão, ele ia para 0, isso acabou. Né? Eu entendo que os juros possivelmente vão perto de 5 no 10 anos, depois vão para 3. Aliás, eu acho que uma das grandes oportunidades de investimento hoje é você comprar um título de 10 anos que 4,5 e 4,7, que se ele for a 3, você ganha 30% de ganho de capital. Então, as duas são muito parecidas nas conclusões.
inflação ligeiramente mais alta por mais tempo, com juro ligeiramente mais alto por mais tempo. Muito bem. Eu acho que você fez um giro muito interessante, cobriu muito do impacto desse retrocesso da globalização. Hoje, as fábricas, os fabricantes procuram o custo mais barato em qualquer lugar do mundo. Isso já não vai ser assim, você vai ter que aceitar aonde isso é possível, isso puxa um pouco da inflação. Eu ia perguntar para você também sobre a economia chinesa, eu acho que você também já passou um pouco por isso, depois se você quiser falar mais um pouquinho, fica à vontade, mas a economia chinesa também parece ficar um pouco mais fraca. Com relação ao juro, quem tem menos de 35, 40 anos nunca viu esse juro, né? Você conhece alguém, né? Nunca viu juros nos Estados Unidos nesse patamar. Parece brincadeira, mas até 6 meses atrás, muita gente dizia que era impossível uma taxa de juros de 5, o tal do Fed Fund, 4,5, 5, porque não fazia parte do cenário. E, engatando nesse assunto, Danilo, deixa eu fazer uma pergunta, você é professor também, por que a inflação é tão ruim? Legal, essa também é uma das fáceis. Primeiro, né, legal o Dalton aqui lembrar os cursos de introdução à economia, né? Esse é um curso que eu dou até hoje para os calouros, e hoje fica mais difícil usar alguma dessas técnicas. Eu acho que se tem um consenso hoje que é muito difícil de fazer grandes apostas no que vem pela frente, né? Basta ver quais eram as apostas que a gente fez há pouco tempo atrás do que estaria acontecendo hoje, né? Então, juros mais altos por mais tempo, né, é a síntese de como a gente enxerga o momento em vários países importantes, principalmente por conta de uma inflação que resiste a cair, né? Por outro lado, tem um monte de nuvem aqui se formando, que a gente não sabe se o que está no plano de voo dos bancos centrais hoje poderão ser mantidos daqui 2, 3, 4, 5 meses. Por que a inflação é tão ruim, né? E aí, de novo, quando eu era aluno de graduação, eu estava exatamente porque o Brasil era hiperinflação, né? Quando eu saí da graduação, foi um pouco antes do Plano Real, pego o meu salário na carteira de trabalho, era alguns milhões de cruzeiros, né? Muitos zeros, valia mais ou menos $800. E todo mês reajustava, né? Então, você pegava o dinheiro, o salário, e gastava em 24 horas o máximo que você podia. A inflação bagunça muito a economia. A gente perde uma das principais funções da moeda, que é referência de valor, né? O que a gente chama dos preços relativos. Como é que eu comparo, né? Como é que um produto A custa em relação ao B, ao C, ao D, como é que eles mudam no tempo. Então, a inflação é desorganização, né? Lamentavelmente, a gente não precisa contar nossas histórias, né, da década de 80, da década de 90, porque a gente tem o nosso vizinho aqui, né, a Argentina, vivendo uma coisa muito, né, com todas as suas particularidades, mas algo muito parecido em termos de inflação. E você consegue ver, então, o que acontece com uma economia que vive com altas inflações. Eu acho que é importante a gente ressaltar que a inflação é muito ruim em qualquer lugar, né? Então, a gente tem que reconhecer o trabalho, né, que é muito pouco popular, né, das autoridades monetárias, que sobem taxa de juros nesses patamares com essa velocidade, porque vale a pena, né? Não só porque desorganiza a economia, mas também porque são os mais pobres, as menores classes de renda que mais sofrem, que têm menos condições de se proteger contra a inflação. E terceiro, e essa história brasileira, né, se você quiser, a Argentina também conta, você não tem controle. A partir de um certo momento, você entra numa espiral, né, que os instrumentos tradicionais de política monetária, seja política econômica, seja política monetária, seja política fiscal, passam a funcionar cada vez menos, né? Então, a gente não pode brincar com a inflação, né? Acho que nós, né, aqui do painel, vivemos isso e podemos fazer esse testemunho. Agora,
Eu queria só colocar uma questão sobre o movimento de desglobalização, né? Eu acho que a gente está ainda dando os primeiros passos e eu tendo a concordar com o Dalton. Acho que não vai dar certo esse movimento. A gente pode fazer alguns ajustes, mas tem uma questão de escala, né, de eficiência. Não é só mão de obra barata. Mão de obra barata é muito importante nesse processo também, claro, mas escala, né? Então, você replicar, né, uma fábrica de chip nos Estados Unidos vai ser difícil, né? Vai ter algum. Nós vamos diminuir um pouco o grau de globalização, já estamos fazendo isso, mas eu não acho que isso vai ser um equilíbrio, né? Então, a mensagem aqui e acho que já tem movimentos nessa direção, China e Estados Unidos vão ter que conversar, né? Vão ter que se acertar. Não vai ser fácil, mas eu acho que dá para ver já esforços bastante importantes dos dois lados. Tem um encontro para acontecer nos próximos dias que vai dar alguma luz aí para a gente. Parece um pouco otimista nesse aspecto, não é? A gente sempre é um pouco otimista. Né? Não, legal, mas assim, inflação, acho que você usou, bagunça o cenário, cria ruído. Na hora que a inflação é alta, é instável, porque toda inflação alta é instável. A inflação não fica estável em 10% ao ano em nenhum lugar do mundo. Aí você tende a fazer mais contratos. Qualquer operação que você vai fazer, você faz contrato. E quando a inflação é baixa e estável, tipo 2%, 3% ao ano, você deixa isso de lado. Às vezes, 2%, 3% não faz diferença, a vida fica muito mais fácil, né? Mas eu quero passar a bola para a Denise para falar um pouco sobre o impacto no Brasil, mas antes eu queria pegar um gancho que o Danilo falou e perguntar para o Dalton. O Dalton, entre outras coisas, além de falar 6 línguas, ele é estudioso da escola austríaca, que é uma escola de economia, é uma linha de economia que considera que os preços e o sistema espontaneamente se acerta, e quanto menor a influência do governo, melhor. Então, como ele me abandonou no almoço hoje, eu queria saber a tua opinião sobre a Argentina e dizer assim, o que vai acontecer com a Argentina. Uma resposta objetiva, assertiva, clara, sobre o que vai acontecer com a Argentina. Muito bem, né? Em prol da nossa amizade, eu vou tentar responder aqui, apesar da... Quem mandou faltar no almoço? Tá vendo? Tá vendo? Eu acho que o Milei, ele se auto-identifica como um economista da escola austríaca, ele se auto-identifica como um libertário. E ele é uma pessoa absolutamente brilhante, é muito incomum, né? Só que eu acho que é a resposta de 100 anos de deterioração institucional. Eu desconheço, eu cubro a Argentina há uns 25 anos, eu desconheço qualquer país do mundo que demorou e persistiu na destruição de tudo que era instituição. Fiscal, monetária, Banco Central, governo, fisco, regulação, né? É sabido, né? É um clichê, todo mundo sabe que a Argentina foi um dos países mais ricos do mundo entre 1910 e 1920, já era, né? Migração europeia, capital humano, capital físico, né? É um país que tem tudo, né? Clima, terra, né? Dito isso, eu acho que ele tem ideias extraordinariamente ousadas. Quer dizer, acabar com o Banco Central. A ideia é acabar com o Banco Central é que ele quer dolarizar a economia. O Equador fez isso, o Panamá fez isso. Só que primeira coisa que você tem, bom, aonde eu vou arrumar esses dólares? Esse é o problema. O problema número 1, eu tenho lá um monte de pesos e eu não imprimo dólares. Eu preciso converter aquele montanha de pesos, que não vale nada, para um punhado de dólares. Você precisaria lá, tem muito cálculo que você pode fazer, e tal, 25, 30 bilhões. Eles devem ter metade disso, então já tem um problema, né? A gente não pode ajudá-los, sequer vai ajudá-los, sendo ainda supostamente direita, que é um número, é uma forma muito, acho que, errada de categorizar o Milei como direita. Ele é um libertário lá, né? Aí eu entendo que eles vão tentar isso, mas não no primeiro momento. Então, e a dolarização, se efetivamente for conseguida, que eu acho que há alguma chance razoável, né? Especialmente se ele ganhar, claro, se ele ganhar. Em acontecendo isso, possivelmente você fecha a torneira do descalabro fiscal, né? Hoje a Argentina
basicamente, gasta 48% do PIB, 46% do PIB em gasto público. É uma coisa assim inacreditável, entendeu? E não devolve nada. Não é que você vai lá, tem os melhores hospitais do mundo, a melhor segurança do mundo, a melhor educação do mundo. Pelo contrário, foi deteriorando. Então, você é ineficiente. Na hora que você fecha via dolarização, porque você não vai poder imprimir dólares. Caso você consiga, e há alguma chance disso conseguir, você desvalorizar muito, diminuir o estoque de pesos que existem lá, alguma ajuda do FMI, o duro que ele já deve uma montanha de dinheiro, mas, em resumo, para a gente não parar muito em Argentina, acho que existe uma chance de dar certo se você dolarizar, fecha a torneira, e aí você acaba o descalabro fiscal, acaba a hiperinflação, aí eles vão ter um monte de outros problemas que é reconstituir capital humano, regulação, né? Ter, enfim, fazer uma economia funcionar depois com tanta microeconomia piorada, porque, de novo, se a gente está aqui discutindo que a inflação faz mal a 10, não é como dizer bem, imagine a 150, tá? E a Argentina tem outros problemas, tem muita dívida externa. A Argentina, em 120 anos, ficou defaultada, né, mais ou menos 100. Então, a norma é nunca pagar nada. Olha, então, você tem que reconstruir. Eu acho que, enfim, você tem que ter apoio da população. A analogia que eu encerro aqui, pode ser que você, conseguindo isso, lembraria um pouco o plano real, né? Você acaba com a inflação, pega um apoio político grande da população e aí toca a tua vida. Então, não acho que dá... É uma réstia de esperança, mas os desafios são absolutamente descomunais. Bom, Danilo, Denise, fiquem à vontade para comentar sobre a Argentina, se vocês quiserem, ou qualquer um dos temas aqui. Acho que essa história de dolarização na Argentina é super polêmico. Até já teve uma experiência na época do cavalo, então, mas, de qualquer maneira, você vinculou ao Plano Real, o RV, só que não era dólar, muito interessante. Né? Denise, então, para a gente falar um pouquinho mais sobre o impacto no Brasil, a gente estava falando de inflação global, a inflação mais forte, a inflação no Brasil foi bastante forte nesses últimos anos, pandemia, etc. Agora está vindo por um patamar mais baixo. Até poucas semanas atrás, muita gente estava animada, falando o Brasil está na frente, ahead of the curve, comparado aos outros países. Mas teve um período de sazonalidade baixa, agora está subindo. Mas, de qualquer maneira, commodities continua, principalmente grãos, tirando petróleo, commodities está em baixa, puxando o preço de alimento. Isso é suficiente para fazer a inflação no Brasil retomar, continuar esse processo de estabilização e a gente poder ter uma política monetária mais expansionista? É um fator muito relevante, né? Porque os alimentos foram uma fonte de pressão bem importante, mas não é suficiente, acho, Reinaldo, porque falamos de petróleo, é uma das pressões possíveis, serviços estão mais bem comportados, mas a gente sabe que é uma inflação que ainda está elevada, embora tenha melhorado na margem, então acho que não é suficiente. E a gente estava falando de inflação aqui, o Brasil tem um fenômeno adicional que é a indexação ainda permanente de todos os contratos, né? Não tem nenhum contrato que a gente faça que não tenha lá a cláusula de indexação, que é do nosso passado de hiperinflação. Então, acho que assim, a gente ainda precisará de um Banco Central bastante vigilante, embora eu acho que a gente tenha um quadro melhor, né, mais moderado, mas a gente vai precisar de um Banco Central vigilante. E com essas taxas de juros aí que o Dalto comentou, a chance da gente ter um pouso num patamar mais elevado aqui é muito grande também, né? Eu acho que essa questão do diferencial de juros é muito importante acompanhar. Se você pode aplicar dólar mais 5, dólar mais 6, você prefere real mais 9, mais 10 ou dólar mais 5, mais 6? Em geral, tem uma diferença aí que se sustenta e tem um pouco a ver com o nível de confiança que você tem na economia emergente. Né? Exatamente. E falar em confiança, né, em economia emergente, no caso do Brasil, queria ouvir um pouco de você sobre essa confiança. No próprio, a grande questão do Brasil é fiscal, afinal de contas, o Brasil tem um déficit fiscal e uma dívida acima do padrão de país emergente no mundo, isso é importante ter em mente. Muitas vezes a gente ouve falar, não é tão alto, não é tão baixo. É sim, o déficit é alto e a dívida com relação ao PIB é alto no Brasil.
Então, nós temos que ter um plano para isso. Pode ser um plano ruim, mas é melhor que plano nenhum. E, falar em plano, há 3 ou 4 meses foi anunciado o arcabouço fiscal, que tem algumas metas lá embutidas, e foi bom, o mercado se animou. Então, eu queria, assim, tua opinião agora, depois de passado 3, 4 meses, o governo, na final de agosto, mandou um orçamento que já dizia que a meta não ia ser bem aquela, semana passada saiu a história do precatório. Então, em suma, como é que você está vendo a confiança, como é que é a confiança que a gente pode ter num processo fiscal que vai ser bem administrado, pode não ser exatamente o plano traçado, mas aonde que a gente pode chegar? Queria que você explorasse um pouco o caso brasileiro. Você falou de dívida alta e crescente, que eu acho que é o pior, né? Não é só que ela está num patamar alto, é que que você olha para frente e ela é crescente. Como você bem falou, regra ruim é melhor que inexistência de regra. Então, nesse sentido, acho que a aprovação de alguma regra foi bastante positiva, mas o problema da regra atual é que ela pressupõe um aumento muito forte de receitas, que parece que não vai acontecer, né? Então, tem uma meta de déficit zero no ano que vem, que eu acho que nenhum de nós aqui acredita que vai ser alcançada. Eu acho que o mercado trabalha com vai ser alcançada. Eu acho que o que depende da gente ver agora há esforço para chegar o mais próximo possível dessa meta fiscal anunciada, que provavelmente não vai ser cumprida mesmo, ou não há esse esforço, né? E eu acho que a gente tem ali, em março do ano que vem, provavelmente vai ter que se anunciar um contingenciamento, acho que é um primeiro teste de ver o contingenciamento acontece mesmo, eu tenho um mínimo de compromisso com a regra fiscal ou não tenho, porque é a coisa de ver, assim, você tem alguém que está comprometido, tem uma série de problemas, uma série de questões, não alcançou o número que tinha prometido, mas se esforçou para. E a outra é que a gente vê assim, já que a meta não é factível mesmo, vamos aproveitar e vamos gastar mais, né? Ou vamos nem tentar. É esse teste que a gente vai passar daqui até o final do ano que vem. Mas acho que o grande problema tem uma dependência forte de aumento de receitas, que dificilmente vai ser obtida, né? Tem muitas frentes para trabalhar para conseguir um aumento de receitas grande dessa, e não tem um Congresso que está a fim de sancionar aumento de receita. Acho que esse é o ponto, né? Então, dificilmente acho que a gente chega nos 170 bi de receita que precisa para fechar a conta. Então, a gente vai ver uma meta não ser cumprida. E por que a taxa de juros no Brasil é sempre tão alta, hein? Por várias razões, né? Várias razões, né? Inclusive porque a gente não fez lições de casa importantes durante muito tempo, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Taxa de juros pega percepção de risco, né? Então, a gente gostaria muito que a taxa de juros fosse menor. Está falando de diferencial de juros, acho que esse é um consenso, né? A gente vai trabalhar com diferencial de juros menor agora, mas a gente ainda tem um juros real muito alto no Brasil, né? Isso tem a ver com o nosso passado, volta lá na década de 80, calote de dívida, né? Segurança jurídica. Segurança jurídica, né? Se fala em reestatizar a empresa, né? Muda contrato, mercado de energia, alguns anos atrás, também muita mudança, não tem jeito, né? Olha, né? Para quem conhece o mercado um pouco melhor, olha o famoso CDS, a gente vê ali, né, o batimento cardíaco de como os investidores percebem risco no país. Eu queria só pegar um ponto aqui da questão fiscal, né? Eu acho que, de novo, olha um pouco em perspectiva, né? O governo está começando esse ano, não tem dúvida de que a gente está bem aliviado, né, com o que... Melhor do que acharíamos que estaríamos nesse momento. Exatamente, né? Olhando para como a gente estava entrando em 2023. Eu não chamaria o arcabouço fiscal de ruim, eu chamaria de insuficiente, né? Eu acho que é claro que, né, a probabilidade de entregar zero o ano que vem é baixíssima, e aí eu acho que tem que ficar vigilante, como sociedade civil, como participantes do mercado, de cobrar ao lado da despesa, né? Porque a gente já sabe que o lado da receita, né, aumentar imposto e caçar oportunidades de aumentar a receita, eles estão passando aí o pente fino, né? No painel anterior aqui, a gente estava discutindo questões de processo sucessório, né, de investimentos no exterior, a gente já viu que já foi um dos primeiros alvos desse esforço. Certo ou errado, a gente pode discutir. Agora, o lado da despesa, a gente não pode deixar passar em branco, a gente tem que ficar vigilante em cima disso. Não é só uma questão de tamanho do Estado,
né? A gente quer diminuir. Estava falando aqui de economia austríaca, né? Normalmente, só um parênteses aqui, a economia austríaca tende a ser muito pró-mercado e pró-Estado pequeno. Acho que o tamanho do Estado a gente pode discutir, né? Tem Estado grande, bom e ruim, tem Estado médio, bom e ruim, tem Estado pequeno, bom e ruim. Agora, tem uma qualidade do Estado que a gente quer, né? Certamente, temos que olhar para o lado da despesa para entregar um fiscal mais sustentável. Quer falar alguma coisa, Denise? Só que eu não vejo isso na agenda hoje, né, do gasto. Aliás, tem uma agenda lá no Ministério do Planejamento, né, mas se você não discutir gastos obrigatórios, como sociedade mesmo, né? Se eu tenho que gastar com educação e com saúde que eu gasto, a gente não sai desse imbróglio, né? Então, é isso. Acho que a sociedade tem que ficar vigilante, mas não parece estar na agenda. Não, mas não tá na agenda de curto prazo do governo, talvez, mas a reforma administrativa está aí, né? O legislativo está pressionando, já teve uma discussão grande, acho que tem muita gente Você acha boa que a reforma pensando. administrativa pode sair? Eu acho que ela está avançando. Eu acho que a briga está boa. Não acho que sai nesse mandato, não, mas eu acho que é a próxima, né? Acho que esse vai ser o da reforma tributária, provavelmente, mas eu acho que é a próxima, sim. Mas que não necessariamente economizará gasto, mas pode gerar um sistema bem mais eficiente, que é muito positivo. Me pediram para encerrar. Direto e seco assim? Agora que está ficando Sem bom. carinho nenhum? A patroa lá. Seu nome Eu foi vi, consertado já. ali. Já é um A bom gente tem que ser começo. assertiva, É ué? a Lena, é a Lena. Quando é mulher, é agressivo. Reinaldo, estou vendo que a gente tem que encerrar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa uma mensagem aqui para as nossas investidoras. Vai que a pessoa resolve perguntar da Argentina. Não posso abrir. Mensagem final para nossas investidoras. Você não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Eu fazer pergunta difícil para a gente? Deixa o moderador agora no... Não, investimento tem que ser feito com tranquilidade, olhando um longo prazo, né? E com diversificação, falamos muito sobre isso, e com um mínimo de otimismo, né? Olhando para frente, assim, acreditando que pode dar certo e fazer proteção. É o que dá para fazer. O cenário é um cenário muito instável, e se não fosse a Vanessa, eu faria tinha uma brincadeira que eu ia perguntar para eles, por que economista erra tanto? Porque no começo desse ano, todo mundo dizia que a Bolsa Americana ia zerar, e já está em 15% de alta. O Brasil ia crescer 0,9%. 0,9%, está com 3% de alta. Então, eu ia fazer essa pergunta para ele, por que economista erra tanto? Mas sabendo que a resposta é que num período de instabilidade tão grande quanto a gente tem, é mesmo difícil, né? Tem que estar acompanhando aos poucos e com calma, né? Eu acho que assim a mensagem é preparados para um futuro brilhante, mas tenso, divertido, né? Com muita novidade. Enfim, obrigado a todos. Obrigada, gente. Agradeço. DDD.